Em 1989, na região metropolitana de Santiago, no Chile, mais precisamente no município de Ñuñoa, as irmãs Maria Eliana e Mônica Rossi foram testemunhas de um contato imediato que mantiveram em segredo por vários anos. As irmãs Rossi, Maria e Mônica, em 1989 estudavam na escola Regina Passes, que ficava a cerca de 2 quarteirões da sua casa. Certo dia, às 7h30 da noite, enquanto esperavam por sua babá na porta da escola, elas viram outras crianças correndo em direção ao parquinho desta, e então resolveram correr para lá também. Lá, elas viram um objeto prateado em forma de disco e várias crianças correndo ao seu redor. Aquilo era estranho, pois parecia para elas que as outras crianças não haviam notado a presença do estranho objeto. De repente, da parte inferior dele, desce uma espécie de comporta que se transforma numa rampa, e dela surge, segundo o relato de Maria, um astronauta. Seu rosto não era visível devido ao capacete que usava. Mônica, então, resolve subir essa rampa, indo até cerca da sua metade quando parou. Ela fica frente a frente com um ser que era todo cinza. Como Mônica tinha cerca de 8 anos na época, sua percepção como criança era de que aquele ser era gigante. Maria, vendo à distância aquele estranho encontro, começa a gritar desesperadamente chamando a irmã, para que ela se afastasse dali. Mônica ouviu sua irmã chamando, mas permaneceu paralisada como numa espécie de transe. Em momento algum o ser dirigiu alguma palavra a Mônica, ou sequer se expressou de alguma outra forma, permanecendo imóvel na frente da menina. Tudo isso ocorria sem que as outras crianças ao redor se apercebessem, pois continuavam brincando ou correndo como se nada estivesse acontecendo. Maria então dá alguns passos em direção à irmã, continuando a gritar chamando por ela, quando de repente tudo ficou quieto. Parecia que ninguém próximo se movia mais, nem mesmo uma mosca. Depois disso, as irmãs só se lembram de estar andando de volta para casa, em companhia da sua babá, e de terem visto o mesmo objeto que havia pousado no parquinho da escola, agora atravessando o céu sobre suas cabeças. Nem Maria nem Mônica se recordam do que aconteceu depois. Elas nem mesmo sabem dizer como chegar em casa. Para Maria, aquilo havia sido apenas um sonho, permanecendo assim por vários anos. 9 anos depois, durante o almoço, Maria toca no assunto e conta sobre esse sonho para Mônica. Enquanto Maria contava o que havia acontecido em seu sonho, Mônica estranhamente o completava com outras informações, e as duas começam a discutir sobre o assunto, chegando à conclusão que aquilo não era um sonho, mas sim uma experiência real vivida pelas duas. Para Mônica aquilo não foi um sonho, mas sim algo vívido, que ficou super bem guardado na sua memória. Já Maria não conseguia entender o porquê de uma história tão fantástica ter ficado no subconsciente das irmãs sem que nunca mais tocassem no assunto. Ninguém da escola Regina Passes quis comentar o assunto. A exceção ficou por conta da professora Irene Basualto, que afirmou que os alunos dali sempre contavam histórias sobre coisas estranhas que aconteciam por lá. Uma delas é que durante alguns dias, numa imagem de Maria que era no colégio, os alunos começaram a ver luzes que a rodeavam ou que saíam dela. A professora não soube precisar. Ela encerra dizendo que para ela a maioria das escolas religiosas são um ambiente propício para a imaginação das crianças. As irmãs Rossi afirmaram também que na casa onde passaram a sua infância, testemunharam em mais de uma ocasião experiências fora do comum, como maçanetas se mexendo sozinhas, gavetas, quadros que elas jogavam fora e estranhamente reapareciam onde estavam, unhas as arranhando, som de passos e etc. Sua babá viu várias vezes Maria de pé na porta do seu quarto. Já Mônica via pessoas estranhas sentadas no sofá a chamando. Quando dormia, sentia como se eles estivessem observando. Usando um pêndulo, o parapsicólogo Andrés Barros foi medir a energia acumulada na casa onde Maria e Mônica passaram a infância. Segundo ele, toda a casa estava normal, mas ao fazer a medição num 2/4, o pêndulo começou a balançar com força. Para Barros, aquele cômodo é uma espécie de centro de baixa pressão que atrai tudo, e que as pessoas que são mais sensíveis, como aquelas mais propensas a chorar,
provavelmente viverão algumas experiências com mais intensidade, se envolvendo mais com esses fenômenos. Maria confirma que possui essa sensibilidade. Para elucidar o caso, as irmãs Rossi aceitaram se submeter a uma hipnose regressiva conduzida pela hipnoterapeuta Délia Tello. A primeira surpresa veio quando Maria não pôde ser hipnotizada. Aparentemente, uma experiência passada causa-lhe medo e ocorre um bloqueio. Já o caso de Mônica foi diferente. Ela caiu em um transe profundo. Falando como se fosse uma garotinha de 8 anos de novo, ela reviveu detalhes do avistamento que disse ter tido no parquinho da escola Regina Passes. Mônica começou a revelar que, além do ser alto que havia visto sair da nave, haviam 2 criaturas menores, que ela chamou de cinzas, e que se comportavam como crianças. Após essa revelação, a hipnóloga pede a Mônica que avance um pouco no tempo. Então, ela diz que os pequenos seres não estão mais com ela. Agora havia um alto, diferente, que usava um capacete de astronauta, mas que ela não podia ver seu rosto. Ele provocava uma desconfiança na menina, imaginando que fosse o pai dos outros menores. Ela então fala ainda sobre hipnose. Papai me deixa lá para eu ir. Eu sou uma menina, estou perdida. Em seguida, a hipnóloga pede novamente a Mônica que avance um pouco no tempo. A moça então revela que agora se encontra no longo corredor branco e que no fim dele encontra uma espécie de centro de controle. Lá existem algumas cadeiras e muitos botões. De repente, os 3 seres descritos anteriormente, os 2 menores e um alto, aparecem. Os menores se expressam para a Mônica com muito carinho, a abraçando, mas ela se sente triste, pois tem que ir embora. Ainda segundo a moça, eles parecem sentir pena dela e a abraçam. Mônica agora se vê no centro da nave, numa sala com muitos vidros e que vê através deles que está voando, mas está tudo escuro. Então, ela sente que a nave está descendo e que acaba saindo dela. Novamente a hipnóloga pede a ela que avance um pouco mais no tempo, a perguntando onde se encontrava agora. Mônica responde que não sabe, que está perdida. Ao descrever o local, ela conta que é um campo aberto e que ao seu redor tudo é igual, a deixando sem saber para onde ir. Então, após avançar um pouco mais nas suas memórias, Mônica conta que os 6 aparecem novamente e a abraçam, porque a amam muito. Após isso, a deixam de volta no parquinho da escola. Mônica então percebe a presença da irmã, que está gritando por ela. Em seguida, as 2 seguem para a porta da escola, onde sua babá as aguardava. Sua próxima lembrança é a das 3 juntas na rua, observando o objeto partindo pelo céu. Segundo Mônica, eles fizeram isso para se despedirem. Antes de encerrar a hipnose, a hipnoterapeuta Délia Tello pergunta a Mônica se ela deseja se lembrar desses eventos, no que ela responde que sim. Ao acordar e comentar sobre o assunto, para Mônica, aqueles pequenos seres seriam mesmo crianças, que haviam perdido sua mãe e consideravam a menina como uma substituta dela. O caso das irmãs Rossi é mais um dos tantos que teriam ocorrido no Chile. Nos resta saber o porquê dessas meninas terem sido escolhidas pelos seres alienígenas para este contato imediato, e por qual razão suas memórias foram apagadas, já que se tratava de um contato aparentemente amistoso.